Bom, vamos lá. Acho que abriu aí já para vocês o PowerPoint do Ateneu, tá? Então, nós vamos seguir, deixa eu só ver aqui, aqui, abriu. Nós vamos seguir, então, a análise do professor Roberto Schwartz, da USP, que vai mapear aí para nós alguns temas importantes na história do Ateneu, tá? Só que lá no o que vocês têm aí no material, a partir da página 107, é um resumo já dos tópicos, né, do texto do professor, só que antes dele, eu separei um trecho de uma crítica que o Mário de Andrade, né, também escritor brasileiro aí do século XX, faz com relação à obra do Raul Pompeia, tá? Peguem aí no início da página 107, esse trecho aí do Mário de Andrade, que está lá no livro Aspectos da Literatura Brasileira. O Mário fala o seguinte: Raul Pompeia foi um revoltado e isso lhe ditou a vida penosa e a obra irregular. Mas no meio desta eleva-se um marco do romance brasileiro e legítima obra-prima, o Ateneu. Não é possível negar, as provas são fortes, que neste livro de ficção o escritor vazou a sua vingança contra o seu internamento no Colégio Abílio. O Ateneu é uma caricatura sarcástica e relativamente a Raul Pompeia, dolorosíssima da vida psicológica dos internatos. Digo caricatura no sentido de se tratar de uma obra em que os traços estão voluntariamente numa intenção punitiva. Nem sequer se trata dessa denunciação castigadora de causas e realidades, em que se manifesta geralmente o romance de intenção social. É provável que Raul Pompeia tivesse essa intenção no espírito, mas quem quer leia com maior intimidade o Ateneu, percebe logo que o romancista se vinga, atira-se com um verdadeiro furor destrutivo contra tudo e todos do colégio, numa incompreensão, numa insensibilidade, às vezes absurda e mesmo odiosa, dos elementos que formam a difícil máquina da vida. Raul Pompeia se vinga do colégio com uma generalização tão abusiva e sentimental que chega à ingenuidade. Realmente era preciso que o grande artista tivesse excessiva consciência da sua constituição de tímido e realizado, enorme falso respeito dos princípios morais da família, para botar toda a culpa da sua tragédia pessoal no processo educativo do seu internato. E, mais que odiá-lo, se vingar dele com tamanha e tão fogosa exasperação. Tá? Bom, esse é um texto que o Mário publica aí ao longo da sua trajetória, só para, vamos relembrar que o Mário é um dos principais escritores aí da década de 20 do modernismo brasileiro, tá? Então nós já temos uma crítica distanciada no tempo, né, resgatando a importância desse romance dentro da nossa tradição literária. O que acontece, né, com esse texto e por que eu o trouxe, né? Deixei aí na abertura do material. Porque justamente o texto que nós vamos analisar do Roberto Schwartz, ele vai numa linha oposta a essa defendida pelo Mário. Tanto é que ele abre, né, o seu texto falando, né, citando aí a exposição do Mário, né, a análise que ele faz do Ateneu, e vai dizer que isso aí é insuficiente para a gente entender a grandiosidade da obra. Bom, em que o Mário de Andrade está se apegando? Existe aí um princípio de biografismo muito forte nessa leitura que o Mário faz da obra. Tá? Então, o Mário vai retomar traços aí da vida do Raul Pompeia, tentando criar uma relação entre o que ele sofreu em vida, né, a experiência que ele teve dentro do colégio interno, né, no qual ele estudou, somado a isso, o fracasso, né, experimentado em vida pelo Raul Pompeia, né, quem conhece a biografia dele sabe que a sua vida tem um viés muito trágico, né, e ele quer, então, fazer uma leitura da obra
por esse princípio biográfico, quase uma espécie de psicologia do autor, né? Quer dizer, então, ele vai estudar ali, né, ele vai determinar o princípio da obra a partir de uma vertente psicanalítica, pegando a biografia do do Raul Pompeia, e tomando a obra, o Ateneu, como um sintoma, tá? O Mário de Andrade, ele fez vários estudos aí sobre a psicanálise, ele tem alguns textos muito interessantes voltados para essa leitura psicanalítica das obras de arte, da literatura, tá? E aqui a leitura que ele faz do Ateneu, ela está apegada a esse princípio, né, de a obra ser um sintoma das experiências, né, de vida do seu autor. E aí, né, é preciso resgatar essa biografia para entender o porquê do Raul Pompeia criar, né, uma história com essas feições. Tá? O Roberto Schwartz, que vai, né, numa linha totalmente contrária, né, ele pega muito mais essa perspectiva da literatura e sociedade, a relação entre a obra e a esfera histórico-social, ele vai dizer que não, que isso é muito pouco, e que a gente tem que enxergar a grandiosidade do Ateneu pela obra em si, e não querer buscar na obra ecos da vida do seu autor. Tá? Então, pensando no contexto atual, né, dos estudos literários, da crítica literária, é muito mais interessante nós fazermos uma análise pegando essa vertente, né, então as relações ali, as camadas textuais, a estrutura do texto vinculada a aspectos históricos sociais, e aí esse diálogo que existe entre a literatura e a sociedade, do que a gente esgotar a nossa análise na biografia do autor, né, e buscar aí relações entre a vida de Raul Pompeia e a obra que ele escreveu. Tá? Então, por isso que a gente vai seguir a linha do Roberto Schwartz, que hoje em dia na universidade, né, é muito mais aceita do que a crítica biográfica. Agora, só para a gente entender, então, o lugar de Raul Pompeia aí na nossa literatura. Né? Nós estudamos o Ateneu e o seu autor dentro da estética realista, né, na qual nós já integramos aí a Machado de Assis, a Luiz Azevedo, mas, a rigor, o Ateneu é uma obra que não estabelece aí uma linha de criação nem unicamente voltada para a estética realista, e muito menos aí para a estética naturalista. Então, sim, nós encontramos traços aí do realismo, do naturalismo na obra do Raul Pompeia, né? Mas é uma obra que extrapola essa vertente estética. Tá? Então, a rigor, cronologicamente, nós enquadramos o Ateneu pela data de publicação dentro da estética realista. Tá? Só que, pela nossa análise, nós vamos perceber, então, que o Raul Pompeia ele vai além disso, no sentido de ele traz muito aí já de uma tendência impressionista, né? Quem já passou aí pelo estudo das artes plásticas do impressionismo vai lembrar aqui essa ideia das impressões da realidade, o subjetivismo relacionado ao olhar do artista. Tá? E esse subjetivismo, essa carga de interioridade, ela vai na contramão do que era se esperado de uma obra realista, naturalista. Tá? Embora, sim, tenha um apego ali do princípio dos princípios do realismo, mas, de novo, é uma obra singular aí dentro da nossa literatura, porque ela não é, a rigor, encaixada de forma plena em nenhuma estética. Tá? Ela, cronologicamente, pertence ao realismo, mas ela não é simplesmente uma obra realista. Tá? Bom, vamos pensar, então, em dois polos aí de construção da obra, que vão nos ajudar a entender por que esse texto é tão singular, né, e tão relevante aí dentro da nossa trajetória da literatura brasileira. Tá?
No caso do Ateneu, que vai funcionar aí como um livro de memórias, né? Então nós vamos ter o narrador, né, já adulto, que é o Sérgio, contando a experiência dele, né, de cerca de 2 anos, num colégio interno, que é o Ateneu. Tá? E aí, dentro desse colégio interno, o Sérgio vai se deparar com as mais diversas situações que demonstram ali, né, as relações sociais. Então, as relações que o Sérgio estabelece ali com seus mestres, com seus colegas, elas refletem o modelo de vida social daquele período, né? E como que a questão política, econômica, a questão do mando, né? Dos mais apresentáveis, dos mais retraídos, né? Daqueles que tomam o poder, daqueles que são subjugados, como que tudo isso, dentro dessa relação entre os estudantes, reflete a vida em sociedade. Tá? Então, é um livro de memórias, né? Nós vamos ter aí esses 2 anos que o Sérgio passou no Ateneu, até o desfecho trágico ali, né? Que é, para quem não passou pela obra, né, vou ter que dar aqui alguns spoilers, mas no final, né, nas últimas cenas ali, há um incêndio criminoso que destrói o Ateneu. Tá? Isso, né, não vou entrar muito aqui na intriga da obra, mas tem a ver justamente com aqueles alunos, o tratamento que eles recebiam ali, essa ideia de autoritarismo ligado à educação, e aí tem essa vingança, né, do incêndio criminoso, tá? E o Sérgio, na verdade, ele é uma testemunha disso tudo. Ele é o protagonista, quer dizer, são as memórias dele, e ele vai passar por trazer à mente, né, à memória, todos esses flashes que mostram como que foi a vida dele nessa escola ao longo desses 2 anos, tá? Bom, então, para pegar aí essa questão da polaridade que vocês estão vendo no slide, vamos pensar o seguinte, né? Então, nós temos uma ênfase no sujeito narrador, né? Então, é o Sérgio, como que ele narra essa história, e a ênfase sobre o objeto narrado, ou seja, né, então aquele modelo de educação, de internato do século XIX que vai ser descrito ali. Ligados os dois pela emoção. Né? Então, se é uma narrativa em primeira pessoa e ela é uma narrativa de memórias, né, ninguém vai falar de algo que lhe seja indiferente no seu passado. Então, se o Sérgio está retomando esse período que ele vivenciou, essas experiências ali no Ateneu, é porque aquilo lhe foi marcante de alguma forma, né? Não necessariamente de uma forma positiva, tem isso também. Né? Então tem muito de rancor, né? E como o próprio Mário fala ali, de vingança contra aquilo que ele experimentou nesse colégio. Mas é essa ligação, então, emocional entre o sujeito que está narrando e o objeto narrado, que é a vida ali no Ateneu, aqueles 2 anos de vida do Sérgio naquela instituição. Tá? Aí vamos pensar o seguinte, né, pegando esses dois polos. O Robert Schwartz fala o seguinte, né, se fosse exclusiva a primeira polaridade, ou seja, se fosse só, se interessasse apenas o narrador falando e como ele fala, né, segundo Schwartz, nós estaríamos diante de um romance de vanguarda, né, no sentido de que os objetos perdem estrutura específica e só comparecem enquanto conteúdos de uma consciência particular, no sentido de se a ênfase fosse exclusiva nesse modo de narrar, ou seja, de rememorar, isso antecipa muito da literatura do século XX, né, do fluxo de consciência. Então, mais para frente nós vamos ver isso, claro, né, não chegamos ainda no século XX, mas a gente pode citar, por exemplo, a busca a obra do escritor francês Marcel Proust, que é o Em Busca do Tempo Perdido. Né? Então, o personagem, né, resgata pela memória toda a sua infância, juventude, entrada para a vida adulta, através desses flashes, né, da chamada memória involuntária. Né? Então, sensações que ele tem, né,
é um cheiro, um objeto, um lance aí de olhar que o remete a elementos do seu passado, e ele vai compondo esse perfil de o que foi a sua vida e o que era aquele universo burguês ao qual ele pertencia, tá? Então, essa imagem, né, da expressão do narrador, né, desse fluxo de consciência, dessa narrativa mais introspectiva, no sentido de trazer as memórias, né, fazer uma exposição pela linguagem, resgatar pela linguagem esse passado, isso é uma das grandes vertentes da literatura do século XX. Tá? E aí, então, de acordo com Schwartz, né, quer dizer, se a preocupação fosse só com o ato de contar, né, e como contar, então o Raul Pompeu teria criado um romance de vanguarda, no sentido de ninguém, né, havia feito algo nesse sentido até então aqui no Brasil. Tá? Agora, se fosse simplesmente o objeto, né, como ele fala isso, fosse exclusivo à segunda, ou seja, o objeto em si, o Ateneu, as pessoas que ali estudavam, né, a lógica ali daquelas relações, aquela estrutura educacional, então aí sim nós teríamos um romance realista puro, né, ou seja, o narrador falando daquele microcosmo que é a vida dentro do colégio, né, e as relações sociais que ali se estabelecem, tá? Mas para isso, quer dizer, para que fosse realmente um romance realista, nós teríamos que tirar de cena essa imagem do narrador em primeira pessoa, né? Porque essa questão da particularidade, da subjetividade, interfere. Né? Então, não é uma narrativa objetiva. Nós não temos um narrador neutro ali, né, como a gente encontra, por exemplo, nas obras naturalistas, né, citamos aí na aula passada, analisamos o Curtiço, então, quer dizer, não é aquele narrador que está ali para fazer uma síntese, né, para nós leitores, de forma objetiva, do que é aquele núcleo de intriga. Né? Então, ali no Curtiço, nós temos um narrador que está fazendo um mapeamento das relações, né, humanas naquela habitação coletiva. E aí o que advém, né, daqueles males que nós já falamos, né, os vícios como o álcool, o sexo, a violência, dentro daquela estrutura de uma classe mais popular. Então esse narrador de fora, né, que está distanciado e tenta fazer uma análise neutra, né, justamente porque ele está construindo um romance de tese, ou seja, ele está apresentando uma tese dos problemas sociais para o leitor. Aqui no Ateneu isso se perde, porque esse narrador em primeira pessoa ele está carregado de sentimentalismo. Bom ou mal, quer dizer, positivo ou negativo, mas são as impressões dele com relação àquelas experiências. Então, não é um romance realista puro, porque não interessa só o que está acontecendo ali no Ateneu. Importa como isso é contado e como isso afeta a voz narrativa. Quer dizer, o Sérgio, né, já, vamos lá, né, um senhor de idade, formado já, né, uma pessoa aí de meia idade, resolve contar aqueles 2 anos de penúria no Ateneu. Então, se ele, na vida adulta, já nessa segunda idade, ele já está... ele se propõe a resgatar esses episódios sombrios da sua juventude, né, da sua era escolar, é porque isso ainda o inquieta, o incomoda, né? Então, de novo, essas memórias, elas não podem ser objetivadas, elas não são neutras, elas estão carregadas aí de sentimentos pessoais. E conforme a leitura vai avançando, nós percebemos que esses sentimentos não são nada positivos, né? E aí fica claro que o Sérgio, narrador, ele escreve, ele faz o seu relato, as suas memórias, numa espécie de vingança, de querer mostrar a falsidade daquela instituição. Né? Porque, de novo, né, vamos imaginar, então é o grande colégio aí do Rio de Janeiro, do século XIX, colégio interno, recebe aí uma série
patrocinadores, então o dono e diretor do Colégio Aristarco tem aí relações com as grandes figuras da época, inclusive a família real, a família imperial, participa ali das cerimônias no Ateneu, algumas delas. Então, quer dizer, estamos diante de uma figura pública, quer dizer, o Aristarco é um dos grandes nomes ali da sociedade, e ele é o sinônimo aí de educação moderna. Isso na aparência. Por trás disso tudo, o que a gente tem ali é uma educação desumana, em que muito pouco, na verdade, nós temos de uma postura pedagógica mais moderna com relação ali à vida dos alunos. Nós vamos ter de tudo nessa história, desde castigos físicos até relações homossexuais que acontecem ali e, na verdade, nós não temos uma autoridade de fato que coloque as coisas nos eixos, porque o que o Aristarco, o que preocupa o Aristarco é que, na verdade, nada daquilo se torne público. Então, tem o castigo, tem as penalidades, mas as coisas acontecem ali e não tem quem oriente esses estudantes, tá? Então, é justamente contra isso que a narrativa do Sérgio se levanta. Quer dizer, não são memórias afetivas no sentido de recordações de uma era dourada. O que ele está fazendo ali é um desabafo, quase que como se ele estivesse num divã, falando com um psiquiatra do quão dura foi a sua vida ao longo daqueles 2 anos. Tá? Agora, o romance é isso. Então, é aquele universo, mas que recebe essa narrativa, essa estrutura narrativa pela voz de alguém influenciado por aquele meio. Ou seja, essa voz narrativa vai ser muito tendenciosa e vai carregar ali de sentimentos negativos a história que está sendo contada. Tá? Bom, vamos lá. Então, continuando aí na nossa análise, a presença simultânea em um Ateneu de visualização e consciência visualizadora coloca o romance nos primórdios da linha reflexiva que iria ultrapassar os esquemas do realismo naturalismo. Então, de novo, se nós tivéssemos só a visualização, ou seja, o narrador está fazendo uma leitura das relações sociais, ele está fazendo uma análise quase que científica, ele está como no microscópio ali verificando aquela estrutura social. Se fosse só isso, seria uma obra que se encaixaria perfeitamente aí no realismo ou no naturalismo. Mas não é só isso, quer dizer, essa consciência visualizadora, a voz que narra, e a voz que narra é do personagem, alguém que vivenciou tudo aquilo, é muito determinante no tom que se dá a essa narrativa. Tá? Vocês têm aí na figura ao lado, uma das figuras aí da edição original, a frase que abre o romance, que é uma citação aí do que o pai do Sérgio fala para ele às portas do Ateneu. Vais encontrar o mundo, disse meu pai, à porta do Ateneu. Coragem para a luta. E é isso mesmo. Quer dizer, o Ateneu, enquanto instituição educacional privada e interna, como um sistema de internato, ele reflete as estruturas sociais da época, as relações sociais, as visões de mundo, a questão do mando e do poder. Tá? E implicitamente, quando o pai fala coragem para a luta, pode até parecer a princípio que a gente está pensando, ele está falando da luta dos estudos, o que se fala quando alguém vai iniciar um curso, então força, coragem aí no que você vai fazer. Mas conforme a leitura vai caminhando, de novo, a luta não é só essa, aliás, nem é esse o principal aspecto aí da narrativa. A luta é a sobrevivência desse rapaz ali dentro, e como ele tem que dispor aí de crescer, se equipar com as armas possíveis aí, de consciência, de inteligência, muitas vezes até de
parceria, né, porque tem isso também de os estudantes mais fracos, mais frágeis, né, tinham que recorrer a parceiros mais fortes, e aí tinha sempre alguém que protegia, né, um outro aluno mais velho que protegia um aluno mais novo. Então tem tudo isso ali dentro dessa estrutura, né, que é o Ateneu. Então essa luta, ela exige coragem, né, e o Sérgio vai entender a duras penas o que é viver nessa instituição de ensino, né? Como eu falei, chegaremos até a um incêndio criminoso, né? Muito antes desse incêndio, nós já temos uma cena muito emblemática em que um dos colegas ali do Sérgio pega uma série de garrafas, né? Na verdade, ele quebra garrafas, né? Os cacos e joga numa piscina que é uma espécie de lavatório coletivo. Né? E se é um lavatório, é uma água turva, né? Você não enxerga o fundo. Então, aí, o que ele queria, o que esse rapaz tinha a intenção de fazer? Ele queria causar um problema ali geral, né? Ele queria ferir o maior número de pessoas possível ali, né? Dos alunos, sobretudo dos mais velhos, né? Que é o trecho da piscina mais fundo onde ele joga isso, né? Não chegamos às vias de fato porque, né, coincidentemente, aquele dia resolveram fazer uma drenagem ali da piscina para trocar água, né? E aí perceberam que tinha alguma coisa ali, né? Aqueles cacos de vidro e tiraram. Né? Mas olha, né? O grau aí de ódio, de sentimento de vingança que começa a se instalar, sobretudo nesses rapazes, nos mais fracos, né? Aqueles que são os mais oprimidos ali dentro daquelas relações internas, tá? Do Ateneu. Então, essa estrutura tem como problema central a relação entre o narrador e o mundo narrado, né, que são os dois polos que nós já falamos, e que pode ser vista em vários aspectos, né, que trazem aí clareza uns sobre os outros. Então, quais são, né, as possibilidades de leitura dentro dessa relação entre o narrador e o objeto narrado, tá? Segundo aí o Roberto Schwartz. Primeiro, né, nós vamos ter a organização temporal complexa em dois planos, ao menos, do narrador e do universo. Então, a base é isso. Então, temos ali o plano do narrador, o Sérgio, no presente, né, relembrando esses 2 anos da sua infância. Né? Então, vamos lá, o Sérgio é um rapazinho ainda novo, né, mal chegado aí à adolescência, e esses 2 anos, né, até o clímax da narrativa, que é a destruição ali do Ateneu pelo incêndio, é que estão sendo resgatados. Então, ele não está falando da vida dele, ele está falando da vida dele na escola. Né? Tanto é que os períodos de férias pouco aparecem ali na narrativa, eles são citados, porque o que interessa de fato é o conjunto de experiências dentro daquela escola. Então não é a infância toda dele, não é uma coisa cronológica bonitinha, né, porque ele tem um alvo específico, e esse alvo é o colégio, é o Ateneu. Tá? A relação subjetiva entre o narrador e o seu objeto. Né? Através desse subjetivismo, o narrador se constitui como tal e escapa à impessoalidade da função narrativa, que é própria do realismo. Então, de novo, não é um narrador impessoal. Né? Na verdade, narradores em primeira pessoa dificilmente conseguem ser objetivos, porque já é próprio aí da natureza humana, da autobiografia, você ser tendencioso e puxar, né, o viés para esse ou para aquele ângulo, né, o viés narrativo. Então, assim, o narrador em primeira pessoa, dificilmente ele é impessoal. Nesse caso aí, que a gente começa a perceber esse sentimento de ódio, de vingança, então essa subjetividade vai ser muito mais exacerbada, ou seja, já estamos aqui nos afastando totalmente do esquema realista, tá? E o terceiro ponto, né, finalmente, a qualidade atmosférica do livro, expressão do modo peculiar pelo qual se combinam a distância no tempo e a adesão emotiva. Né? Então, de novo, se a gente parar para pensar nessa estrutura do livro de memórias, então há um distanciamento temporal muito grande. Então, esse senhor já maduro, Sérgio, né, como eu falei, já passando aí da metade da sua vida, né, um senhor já de idade, meia idade,
ele resolve resgatar esse período da infância. Tá? Então, essa distância, né, esse distanciamento temporal, ele vai ser dissolvido por essa emoção, né, no sentido de não é uma leitura fria que se faz do passado, então ela está carregada de sentimentos. Então, se tem sentimento, se incomoda, se há essa ideia de vingança do narrador, de querer pôr para fora, de falar mal de tudo aquilo que ele experimentou ali no Ateneu, então esse distanciamento se desfaz, porque essas emoções mostram que o passado não passou de fato, que ele ainda sofre, consciente ou inconscientemente, aqueles males dos anos do Ateneu. Então, de novo, esse distanciamento ele acaba sendo enxugado e diminuído por essa carga emotiva, que vai trazer essa ideia de proximidade. É a ideia tem uma canção que fala a Elis Regina canta, né, na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Né? Então, a memória está ali, e muitas vezes a lembrança é um quadro que dói. E se dói, não está tão distante assim, porque a gente não consegue se libertar. Então, por que o Sérgio escreve sobre o Ateneu? Porque, de fato, pegando agora assim a psicologia da literatura, ele não conseguiu se desvincular daquele trauma da sua infância. Então, isso acaba aproximando o objeto distante no tempo do seu narrador. Né? É como se o Sérgio, o Sérgio estivesse experimentando no presente aquelas lembranças dolorosas do seu passado, tá? De novo, isso aí já é um grande salto pensando em termos de literatura moderna, tá? Bom, então, embora o narrador e o personagem central sejam a mesma pessoa, a distância temporal a separá-los faz com que seja objetivada a meninice da maturidade. Né? Então, vamos lá. O primeiro esquema é esse. Então, se tem esse distanciamento, ele vai procurar objetivar essa fase que está sendo narrada. Tá? Então, se a gente pensar, existe uma intriga, né, passo a passo? Existe. Então, se dá para a gente resumir os acontecimentos, causa, consequência, um atrás do outro, então, quer dizer, não são memórias soltas, não são memórias confusas, que a gente não encontra ali uma cronologia própria. Né? Então, não é um fluxo de consciência distendido. Então, tem essa objetividade no sentido dele, vai contar, né? Não, obviamente, não tudo, né? Mas os episódios centrais daqueles 2 anos de uma forma cronológica que a gente identifica ali de acordo com a relação, né, dos acontecimentos e com datas que vão sendo pontuadas para nós. Tá? Ainda que o romance apresente uma carga forte de subjetivismo, e mesmo havendo contraponto entre a atualidade do narrador e o passado da narração, a estrutura dos fatos não é rompida em algum momento. Então, nós temos uma tranquilidade na leitura, de novo, porque fica muito claro para nós, né, essa ordem dos acontecimentos que o Sérgio está trazendo. Então, de novo, o Raul Pompeia ainda traz esse viés realista, né, da questão ali da análise do microcosmo social, do Ateneu, etc. E tal. E aí essa ideia, então, de você fazer esse mapeamento, capítulo a capítulo, acontecimento a acontecimento. Né? Mas, de novo, por trás disso tudo, nós temos essa carga emotiva que vai trazendo essa leitura singular de cada episódio. Quer dizer, não são episódios narrados friamente, objetivamente. Então, a gente percebe a sucessão dos acontecimentos, mas em cada episódio vai ficando mais evidente para nós esse sentimentalismo, esse sentimento negativo que vai tomando conta aí do Sérgio, tanto criança quanto agora, narrador e voz que direciona aí o nosso olhar para com o Ateneu. Tá? Então, os 2 anos que Sérgio passou no internato são relatados em ordem perfeita,
com critério realista de seleção dos episódios. Os passos escolhidos são os decisivos para a formação da personagem, tá? Então, só para a gente voltar nesse ponto aqui, embora nós tenhamos realmente essa sucessão de episódios, muita coisa que é narrada ali não tem, de fato, uma relação entre o final de um capítulo com o início do outro. Então, não há, de fato, uma continuidade. Né? Então, são quadros. Né? Existe uma sucessão cronológica, a gente sabe dos primeiros tempos do Sérgio ali até o incêndio, quer dizer, a evolução dele ao longo desses 2 anos, né, 4 semestres. Mas esses quadros, eles têm uma independência entre si, por quê? Porque são episódios que são os que mais o marcaram. Né? Então, muita coisa o Sérgio deixa para lá, tudo como se ele estivesse peneirando o que é relevante, e aí ele vai se ater aos principais acontecimentos. Então, tem uma ordem cronológica, né, do primeiro dia até o dia do incêndio, mas você não necessariamente dá para ligar o acontecimento de um capítulo ao outro. Nós vamos ter essas relações. Então, vai ter, por exemplo, o caso de sedução ali, um rapaz mais velho que tenta seduzir o Sérgio, né? Ele quer proteger o Sérgio em troca de favores sexuais, e isso é pontuado num capítulo, né? Mas se esgota ali. Então, nós não vamos ter, na sucessão dos episódios, a volta a esse assunto. Então, o Sérgio vai pegar ali, episódio a episódio, os temas centrais que interessam, quer dizer, do que aconteceu de fato ali, né? Com seus colegas, com a relação com a Aristarco, com a esposa do Aristarco. Então, assim, são episódios que têm uma independência entre si, né? Realmente seriam os quadros mais relevantes ali daquela história de vida, mas dentro, de novo, dessa sucessão cronológica, né? Do primeiro dia até o dia fatídico ali do incêndio, já no final do período. O objeto da narração não é dissolvido na consciência narradora, a qual impõe sua ordenação interna. Esta é formada por princípios biológicos do naturalismo europeu, avessos a qualquer subjetivismo. Então, voltando, né, de novo, é fácil a gente fazer um resumo do Ateneu, porque esses episódios são, a ação deles, ela é plenamente ali identificável. Tá? Então, nós não temos nenhum problema em resumir, as experiências do Sérgio ali. Tá? O problema maior é a gente entender qual é o tom que o narrador dá a esses episódios. Porque se eu fizesse aqui para vocês um resumo do Ateneu, simplesmente, olha, ele vivenciou esse caso, esse, eu teria uma ideia ali realista da obra, ou seja, os episódios que a criança vivenciou ali no internato. Mas sem a presença desse narrador, perde-se a questão da subjetividade, do subjetivismo. Então é ali, na forma de narrar do Sérgio, construindo as suas memórias, que nós vamos ter a crítica de fato estabelecida, a perspectiva desse olhar, a subjetividade, esse pessoalismo no que está sendo narrado. Então, é muito importante, sobretudo para vocês que estão prestando vestibular, não pensar só no resumo das ações, mas como como que se dá essa construção da voz narrativa, quer dizer, quem está narrando, como está narrando e quais os sentimentos que envolvem cada um desses episódios, tá? Porém, a ruptura entre as idades não é plena. Agora vamos voltar um pouquinho o nosso olhar aí para o nosso narrador, deixar o objeto de lado. Muito embora o Sérgio narrador esteja distante de seus primeiros anos e possa relatá-los, as experiências infantis duram em seus efeitos, despertam neles uma adesão incompatível com a objetividade. Então, de novo, falávamos disso agora há pouco. Essa ideia de um narrador em primeira pessoa que traz aí
toda essa carga de experiências, dificilmente ela poderia ser neutra. Né? Quer dizer, não tem como alguém falar da sua experiência de vida sem, né, apontar em tom afetivo o que mais lhe agradou, o que menos lhe agradou, o que não gostou. Então, isso no Ateneu é muito importante, né, porque a gente tem que pensar sempre nisso, quer dizer, qual é o objetivo dessa história, né? Por que, que o Sérgio está contando para nós a sua história de vida ali no Ateneu, tá? Então, essa ideia da ruptura, quer dizer, o objeto de um lado, o narrador do outro, aqui isso se desfaz, né? Porque esse objeto, quer dizer, esse passado, vai estar a todo momento condicionando essa voz narrativa, ou seja, o passado, né, com seus males, com seus traumas, é quem vai direcionar a escrita do Sérgio. E aí a gente percebe a vingança do rapaz escrevendo, difamando ali, né, tanto o Aristarco quanto a sua instituição. Tá? E aí todo esse conjunto de relações que é visto por essa ótica negativa, né, que tem como centro, né, de interesse o Sérgio. Tá? Então, essas experiências infantis, elas são também os seus efeitos. Então, não é o que você vivenciou apenas, é como aquilo influenciou e ainda influencia a sua vida. Que efeitos teve aquilo que o Sérgio, criança, experimentou e que ainda no presente, na sua vida adulta, já na sua meia-idade, o levam a esse sentimento de trauma, né? A relatar, a desabafar, a verbalizar todo aquele horror que ele experimentou ali no colégio interno, tá? Então, de novo, a objetividade aqui, né, se desfaz completamente. Vamos lá. Então, de um lado, né, se a gente tivesse só, né, os fatos da infância pela descrição, que ficam circunspectos no tempo, isso aí é o realismo naturalismo. Tá? Então, assim, se nós tivéssemos ali a infância de um personagem, a descrição das relações, né, a questão do meio, da raça, do momento influenciando, né, então esse desdobramento temporal, isso tudo pertence à ótica do realismo. Tá? Agora, as emoções, as vibrações do sentimento, né, que tem a propriedade de durarem na consciência que os evoca, remanescentes a qualquer sopro, isso, né, é um subjetivismo muito próximo do romance moderno. Né? Então, de novo, uma das linhas de construção do romance moderno é essa questão da narrativa de introspecção psicológica, né? Quando importa muito pouco a ação e mais, e de fato, o primeiro plano ali são as reflexões desse narrador, né, ou desse personagem narrador. Tá? Então, se de um lado, aqueles quadros da infância, as relações ali no Ateneu, as experiências que o Sérgio teve, né, dentro daquele microcosmo da sociedade, se isso aí ainda é de feição realista, essas emoções e esses sentimentos, né, que são evocados na consciência do narrador, que é também o nosso personagem, isso atesta a modernidade desse romance. Ou seja, é um romance que já antecipa aí esquemas narrativos que nós vamos encontrar na literatura do século XX. Tá? Bom, é a própria experiência da interioridade, é própria da experiência da interioridade essa anulação do tempo. Né? Então, se nós temos esse narrador em primeira pessoa, esse distanciamento temporal ele acaba se desfazendo. Né? É algo muito semelhante que a gente encontra, por exemplo, no Dom Casmurro. Né? Então, o Bento, no final da vida, resolve escrever as suas memórias, né? Só que as suas memórias são de Capitu, né? Do seu casamento com Capitu, da suposta traição, né? E não são objetivas, né? Quer dizer, por que o Bento, no final da vida, ainda está falando de Capitu? Porque ele não conseguiu apagar essa mulher da sua memória. Então, tudo aquilo que ele faz, no sentido de querer criminalizar a mulher, mostrar que ela o traiu, que ela caiu em adultério, tudo isso demonstra que, olha, esse senhor
não superou aquele episódio da sua vida. Quer dizer, o tempo passado volta para atormentar o personagem no presente. Assim é a experiência do Sérgio, né? Então, é algo que é uma página que não foi virada, né? Então, são as chamadas contas a serem ajustadas com o passado, que o Sérgio tenta ali, né, sublimar esse passado, né, virar a página a partir da sua escrita, né, de escrever a obra. Então, desface a distância temporal e espacial, marco da objetividade, para tentar a adesão intuitiva, sintética, analiticamente inesgotável. A ligação evocativa e emocional resulta numa espécie de atmosfera que é a peculiaridade do livro. Então, aí nós chegamos a um ponto também importante, que eu já falei que é esse viés, quer dizer, qual é o tom dessa narrativa. Então, a gente tem que pensar muito nesse tom que o narrador emprega para relatar esses episódios. Porque, de novo, não é algo frio, não é simplesmente o contar. Né? Ele carrega ali a forma de narrar de sentimentalismo justamente para mostrar para nós qual é a sua perspectiva, quer dizer, qual é o seu objetivo ao relatar tudo isso. Então, quando a gente pega, né, a ideia da vingança, né, desse passado que não passou, do trauma que persiste, de querer se libertar daquilo, aí fica muito mais claro para nós o sentido da narrativa. Quer dizer, ele está escrevendo, ele está relatando, ele está fazendo, criando ali as suas memórias por conta disso. Esse é o objetivo final para o narrador Sérgio. Muito mais do que a gente vai pensar, o Raul Pompeia escreveu o Ateneu porque ele teve uma infância sofrida no colégio interno. Ok, isso é fato. E a vida do Raul Pompeia, né, também tem como eu falei, tem esse viés trágico. Mas a obra não é só isso. Quer dizer, o que interessa na obra não é o autor, é o seu protagonista. E o protagonista aqui é o nosso narrador. E a intenção do narrador é essa. Se ele está resgatando o passado, é porque ele tem contas a ajustar com esse passado. Tá? Bom, na ambiência, dá-se o difícil equilíbrio do romance entre o realismo e o subjetivismo. Né? Os fatos guardam a um tempo a sua consciência e o seu eco profundo na subjetividade. A coesão de tons de O Ateneu atravessa e encorpa o contraponto de passado e presente, de experiência adulta e infantil. É o fator da unidade da obra. Então, esse fator de unidade é justamente a ligação entre esses dois polos, a infância e o presente, no sentido de o presente é a consequência daquela infância. Em que sentido? O trauma, o não conseguir se livrar do passado, o tormento das lembranças, que precisa ser sarado, né? Então vamos pensar aqui em termos psicanalíticos. Como que a gente vai se curar do trauma? Verbalizando. No caso ali, escrevendo as memórias. Então, escrever as memórias é você dar um fôlego para esse personagem no presente, ou seja, uma tentativa dele se libertar daquele trauma do passado, daquela experiência do Ateneu. Tá? Isso aí, de novo, é a unidade, quer dizer, é isso que liga os dois polos, o objeto do passado e a condição do narrador aí no nosso presente, o que eu digo, quer dizer, no presente ali da obra. Tá? Bom, então como é dado o tom do livro? Né? Vamos pensar, como que é, então, esse viés, essa perspectiva que o narrador Sérgio emprega ali na descrição das suas memórias, tá? Por ordem, tá? Então, em primeiro lugar, né, na própria composição dos episódios, que são essencialmente desmascaramentos sucessivos. Então, lembrem-se que eu falei agora há pouco, não é que ele fica contando dia após dia o que aconteceu. Então, ele pega quadros específicos. Então, aquele período que o colega tentou seduzir, o outro que tentou jogar os cacos de vidro ali na piscina. Então, ele vai mostrando cada um desses episódios dentro daqueles 2 anos, mas de uma forma quase que independente. Né? Ele é a ligação entre todos os episódios, mas não necessariamente um episódio se liga ao outro por sucessão, né? Um é a causa e a consequência do outro. Então, é isso. Então, são esses quadros. Tá? Então, o Ateneu.
o palco sonhado das façanhas cavaleiras de Sérgio Menino revela seus verdadeiros mecanismos, princípios animais na ânsia sexual e de poder. Então nós temos dois fatores importantes ali, retomando essa tradição do naturalismo. Uma é a questão sexual, então a dominação ali, olha o darwinismo aí de novo, os mais fortes subjugam os mais fracos. E esse subjugar aqui tem um teor sexual, homossexual estabelecido ali na obra. Então os alunos mais novos, mais ingênuos, mais indefesos são protegidos pelos mais velhos em troca aí de favores sexuais, tá? E também tem a questão do poder estabelecido. Então, como dentro desse princípio de autoritarismo, em que o Aristarco é a figura mais imponente, decisiva ali da pirâmide social, como que eles vão conseguindo estabelecer uma relação de poder um para com os outros. Então, é realmente uma pirâmide de poder que se forma e que o Sérgio começa a entender quais são as regras desse jogo social ali dentro da escola. Então, o poder e o sexo são dois elementos centrais para que o Sérgio estabeleça aí a sua análise, crítica, subjetiva desse passado aí das suas experiências, tá? Em nível mais entranhado, esse mesmo tom reaparece no próprio estilo do livro, hiperbólico e metafórico. E aí, de novo, é uma linguagem muito carregada, não só de subjetivismo, mas a gente percebe que o Sérgio, narrador, ele tem um requinte ali de linguagem, na forma de narrar, que muitas vezes a gente toma como poético, outras vezes a gente toma como pedantismo, mas ele traz o estilo do livro é a voz do Sérgio, a forma como ele constrói a narrativa, E essas metáforas, esse hiperbolismo ali ao longo dos episódios, isso demonstra esse requinte de linguagem que vai ser muito importante lá no final, quando a gente entende o porquê dele. Então, não é uma linguagem neutra, mas também não é uma linguagem simples, Ela é extremamente subjetiva, pessoal, ela traz essa carga emotiva e ela tem esse requinte exacerbado aí de elementos, de figuras de linguagem, tá? Então, a linguagem perde parcialmente sua função de indicar os processos do real. É dramatizada a ponto de ser pura expressão das ascensões e quedas da emoção. Então, de novo, essa linguagem extremamente carregada, ela é intencional e ela tira de cena essa ideia de ele está só contando o fato. Quer dizer, é a forma como se conta. E como que a gente vai entender o modo de contar? Pegando esses elementos, essas figuras de linguagem que o Sérgio a todo momento está ali utilizando, tá? Seu movimento constante é ganhar altura para depois esborrachar, uma decepção desmascaradora vestida e mascarada em retórica, encantada com o ser radical. Então, dentro desse processo de traumas, o que é a linguagem do Sérgio aqui? Então, ele começa um episódio, quer dizer, ele vai com uma certa curiosidade sobre as experiências ali, aquilo que ele está descobrindo ao longo daqueles 2 anos no Ateneu. Então ele começa a nos mostrar uma perspectiva de um fato ali da vida dos internos, algo ligado aí às relações interpessoais, às relações com os professores, os estudos, para depois trazer à tona toda essa carga animalesca de sexo, de poder, de desmando, que condiciona ali as relações humanas dentro do Ateneu. Então, a todo momento, é um vai e vem. Ele nos mostra algo para depois mostrar ali o peso crítico, negativo daquela experiência. Então, é esse ondular de experiência que está sendo adquirida e de consequência crítica, negativa, que vai condicionando aí os episódios, tá? A interpretação mais ampla da ambivalência evocativa deve ser feita de outro ângulo. Não o que Sérgio diz do passado, mas seu retrato moral presente,
que se reconstitui a partir do seu modo de dizer. Então, quer dizer, não é o passado por si só, é como o Sérgio nos fala desse passado no presente. E aí esse quadro moral, quer dizer, quem é o Sérgio hoje, que expectativas ele tem, o que ele enxerga de positivo e negativo, que vai condicionar esse objeto que está sendo resgatado. Tá? Então, nós precisamos dessa voz, entender essa voz narrativa para buscar ali a crítica que está sendo estabelecida. Senão ficaria um quadro objetivo, quer dizer, uma descrição fria de um processo de educação escolar. Mas não é isso. Quer dizer, é o que ele experimentou e como aquilo foi visto por ele, hoje é visto por ele, de uma forma negativa, pesarosa, que realmente o incomoda e que ele vai criticar ali pelo condicionamento ali da sua narrativa. O livro, pode-se dizer, é a memória adulta de uma experiência infantil vista por dentro. Quer dizer, não é um olhar objetivo, é o que essa criança experimentou, como aquilo a marcou, quais foram as angústias, as frustrações, os medos que ele experimentou ali na pele naqueles 2 anos. E como que isso incomoda até hoje o Sérgio adulto, que é o nosso narrador. Tá? Bom, os limites da visão, portanto, são ditados pela criança. Só pode ser narrado ou comentado o que ele experimentou. Então, de novo, é isso. O que se narra ali são as experiências do Sérgio. Temos os outros personagens, claro, tem um núcleo de personagens que tem que ser pensado, mas eles estão em cena em função do Sérgio, para ajudar ou para atrapalhar, mas o foco é esse garoto. Tá? Em coerência com a perspectiva tomada, a única interioridade apresentada é a do próprio autor. O autor que eu estou falando aqui, o autor das memórias, o Sérgio. Isso é muito interessante, quando a gente pega o próximo ponto, porque todos os demais personagens são vistos de fora, e todos eles são muito criticados ali. Quando a gente pega as descrições que o Sérgio faz, parece assim, ninguém tem beleza alguma ali naquela instituição, dos alunos aos professores ao dono, todos são figuras meio asquerosas, meio grotescas, tá? Então tem também esse traço de pessimismo, quer dizer, como que ele vai enxergar a beleza num lugar que só lhe trouxe traumas, Mas também tem essa ideia da vingança, da ironia. A gente só tem a interioridade do Sérgio, só tem o que ele sente na pele. Os outros são vistos por fora, E cada um deles, quando passa diante dos nossos olhos, a forma como o Sérgio descreve é sempre negativa. Então, quer dizer, tem sempre algum traço ali de feiura, alguma coisa que incomoda. Então, assim, cabelo desgrenhado, pele cebosa, marcas na pele, olheiras, estrutura do corpo comprometida, ou são muito franzinos, ou são demasiadamente gordos, mas assim, ninguém ali é apresentado como sendo portador de uma beleza, de uma beleza aí de traços físicos. A exceção é a mulher do Aristarco, que funciona ali como uma espécie de mãe para os meninos, mas tudo que o Sérgio descreve é visto por um ângulo muito grotesco. E aí a gente volta de novo, quer dizer, como que ele poderia enxergar a beleza ali dos seus colegas, dos seus professores, dentro daquele esquema de humilhação, de medo, de desmando que ele vivenciava constantemente. Tá? Então tem isso. Da interioridade do Sérgio, nós chegamos a essa exterioridade dos colegas, de quem está à sua volta, e aí essa ironia, esse pessimismo marcado ali nessas descrições. Tá? Então, esse modo descritivo torna-se radical na evocação da figura de Aristarco. Quer dizer, de todos eles, a gente tem até uma caricatura do Aristarco, ele é sem sombra de dúvida, o alvo principal. Então, ele é descrito aí, toda essa sua feiura, essa coisa desagradável que são as suas feições, tá?
mas também, né, pegando aí a sua arrogância, a sua falsa modéstia, seu espírito de bajulação para com os poderosos. Então, assim, ele vai carregar muito nessas descrições do Aristarco, porque ele é, de fato, o grande alvo ali. A vingança é contra o Ateneu, mas o Ateneu é o seu dono. Então, a vingança recai contra o Aristarco, né, de forma muito evidente ao longo da narrativa. Então, o diretor é a visualização do tom do livro, que é, por sua vez, o tom da vida interior de Sérgio. Né? O estilo pessoal de Aristarco e o estilo do livro, que dá conta da sua pessoa, são uma e a mesma coisa. Né? E aí a gente volta àquele ponto. Por que, né, que a escrita da história, né, é cheia de figuras de linguagem, de hipérboles, de metáforas, que muitas vezes soa como uma linguagem pedante e até arrogante? Porque dentro dessa vingança, há uma ideia, né, que a gente pode pensar de o Sérgio venceu o Aristarco. Então, o Aristarco era isso. O Aristarco era arrogante, ele se considerava muito inteligente, muito sábio, ele gostava de mostrar para os outros ali a sua cultura, ele queria se fazer de importante, né, diante ali daquelas figuras da corte. E aí a gente volta ao Sérgio, quer dizer, as armas que o Sérgio usa contra o Aristarco são as mesmas que o Aristarco usava. Quer dizer, por isso que o livro tem essa linguagem carregada, cheia de figuras, arrogante, pedante, porque é uma ideia de eu estou devolvendo aquilo que eu experimentei da parte dele. Então, o tom do Aristarco é o tom do Sérgio narrador. É como se agora fosse uma luta de igual. Então, você era assim, então eu agora, narrador, vou te vencer com o seu próprio remédio. Ou seja, o Sérgio narrador tem que ser mais imponente, tem que ser mais arrogante que o Aristarco para vencer, para destruir a figura aí do seu opositor, né, do grande antagonista da história. Então, a interioridade de Sérgio, narrador do romance, prova ser semelhante à do diretor, o grande escarnecido do Ateneu. Então, é o alvo, né, o Aristarco é o foco central ali da crítica do Sérgio, só que tem isso, né? Então, o nosso narrador, a interioridade do Sérgio, né, é semelhante à do diretor agora. Então, é o espírito de ele está vomitando sobre o outro a arrogância, essa superioridade, essa austeridade que ele aprendeu. Né? Então, tem isso. Ele aprendeu isso e ele agora vai devolver. Ele se tornou isso. E ele vai mostrar a sua arrogância, a sua austeridade, o seu sentimento de superioridade a partir desse relato. Por isso que todo mundo ali é feio. Né? Ele não vai perdoar ninguém. Ele vai, né, é sempre o olhar de cima para baixo. Ele olha com desprezo para todos aqueles que faziam parte ali da sua infância. Aristarco é a condição humana implicada no romance, onívora que devora seu próprio narrador. Né? Então, quer dizer, é arriscado também, porque essa ideia de você devolver na mesma moeda, né, fica também esse tom de, bom, então ele está tentando se libertar do passado, mas ele virou um novo Aristarco. Então, quer dizer, ele critica, ele fala mal, ele despreza, ele fala do trauma, ele quer se libertar, mas ele se apropriou daquela figura para si, tomou como modelo de vida. Então, percebam que aí é um problema que não se resolve, né, por essa linha de análise, porque então, quer dizer, o Sérgio virou um protótipo do que era o Aristarco. Então, não houve cura, quer dizer, ele virou um novo, psicologicamente, ele é um novo diretor, né, ele é aquela figura asquerosa que era o diretor no passado. Então, é somente nesse ponto, engolindo-se, que o Ateneu revela seu sentido pleno, fechado sobre si mesmo, dá sua própria interpretação. Então, não é um problema que tenha solução. Quer dizer, por mais que a gente pense, ele relatou o passado, ele esqueceu o passado, ele conseguiu superar, agora ele vai tocar a vida dele, ele conseguiu pôr um ponto final em tudo aquilo, mas se ele trouxe para si a figura do Aristarco, ainda que para vencê-lo,
e mostra isso na sua narrativa, quer dizer, o problema é um círculo vicioso, ou seja, né, voltamos aí ao naturalismo. A sociedade gerou um novo Aristarco. Né? O Sérgio, narrador, ele é fruto do Ateneu. Então, por mais que seja uma vingança, e é uma vingança, claro, ainda assim, não há de fato, uma vitória. Se a gente pensar que a personalidade do rapaz, que já não é mais rapaz, ou não é um senhor, foi modelada a partir da imagem daquele diretor, do grande vilão da história. Então, se o nosso narrador foi modelado a partir de Aristarco, então a sociedade tem um novo problema pela frente, ou seja, os males, os vícios são constantemente repostos. Tá? É isso, gente. Basicamente, em linhas gerais, é uma leitura aí possível do Ateneu. Tá? Deixa eu fechar aqui o nosso. E eu queria abrir então para perguntas. Se alguém ficou com dúvida, se alguém quer fazer algum comentário, fiquem à vontade, tá?